Oi, gente, eu quero estar contando para vocês mais algumas experiências que eu tive através do dom do discernimento. Como que eu sei que eu tenho esse dom? Porque ele é muito perceptivo, você percebe ele com muita facilidade, através de coisas que começam a acontecer no teu dia a dia, naturalmente. Exemplo, tem casas de pessoas que eu não consigo mais voltar, que quando eu chego, eu já começo a sentir aquela opressão, aquela coisa que está ali naquele lugar, o que comanda aquele lugar, não que ele me atormente, mas ele vem de frente comigo. Aquele mal que é dono daquele lugar, dono daquelas pessoas, ele vem com toda a força contra mim, porque as trevas não aceitam a luz. Então eu começo a sentir aquele mal-estar. Então a gente começa a sentir um peso, um mal-estar, uma vontade louca de sair dali, uma vontade de ir embora dali. E eu já tive isso faz um bom tempo já que eu tenho sentido, só que eu não conseguia distinguir, não conseguia entender o que era. Mas de tanto eu ouvir, né, quem tem esse dom, quem sente essas coisas, eu cheguei à conclusão, né, e pedi para que o Senhor confirmasse para mim em oração, na Bíblia, na palavra, e ele sempre confirmou. E aí eu tenho que aprender a trabalhar com isso. Como trabalhar com isso? Porque tem lugares, gente, que é um peso que você não consegue ficar, não tem como ficar. E tem lugares que é uma paz tão grande que você quer dormir ali, você não quer ir embora dali. Você quer ficar ali, você conversa, você dá risada, você ora, ou mesmo que você não faça nada. Mas é muito bom estar ali, sabe? As pessoas te passam paz. É quando ali o Espírito de Deus é quem habita. E eu já contei já algumas experiências que eu tive aqui, né, no canal, nos outros vídeos, e vou contar de novo. Que teve lugares assim que eu fui, porque eu tinha que ir, eu tinha que estar lá, eu tinha que comparecer lá. E quando eu chegar lá, eu não suportar, eu não consegui ficar. E quando eu fico ali me segurando para estar naquele lugar, eu volto assim muito mal para casa, sabe? Aquilo mexe muito comigo e mexe com a minha energia. É como se eu ficasse descarregada. Mas eu comecei a falar com Deus sobre isso e tenho falado para que o Senhor me dê discernimento, entendimento de como eu devo fazer, né, nesse momento. E uma das coisas que eu tenho feito antes de sair de casa, eu tenho orado, eu tenho pedido para o Senhor me blindar minha mente, os meus pensamentos, e que por mais que eu perceba, então eu comecei a pedir para que Deus me blindasse a minha mente, os meus sentimentos e os meus pensamentos. E tá funcionando, tem funcionado. Tem lugares que eu sei que eu entro que não tem nada de Deus ali, que não é nada de Deus, mas eu não sinto, sabe, aquela opressão, aquela coisa assim, aquele peso. É um peso tão grande, gente, tão grande, parece que você não vai suportar ficar ali mais nem por um segundo. E tem muita gente que eu conheço, cristão, que tem isso, que tem esse dom, mas nem sabe que tem, porque não sabe discernir. Outra coisa também, quando eu vou em loja, em mercado, antes eu falava pro meu marido assim, olha, toda vez que chega a nossa vez, trava o caixa, chega a nossa vez, nós somos mal atendidos, chega a nossa vez, eles ignoram a gente, chega a nossa vez, eles fazem de conta que a gente nem tá ali e atendem mal. Sempre falei isso. E isso era quase que normal, assim, quando chegava a nossa vez, sempre acontecia alguma coisa. Até que eu vi um vídeo do Vinícius Iracete, quem não conhece, procura, que ele fala muito sobre isso, ele explicando que a gente é uma luz que brilha no mundo espiritual. O cristão, né, convertido, a partir do momento que você se converte, você tem uma luzinha no mundo espiritual que brilha. Então, quando você chega num lugar onde Deus não está, aonde o inimigo tem alguém ali que ele pode possuir para te ofender, para te causar raiva, ele vai usar. Pode ser num posto de saúde, no hospital, no mercado, numa loja. E daí ele explicou, né? Ele falou, quando você entra num lugar, ninguém percebe, mas o mundo espiritual já percebe. Ele já vê lá a tua luzinha acesa. E aí ele já começa a se mover, já começa a trabalhar para entrar em ação contra você, de qualquer maneira, através de uma palavra, ele começa. E depois desse aprendizado, aí eu já não me preocupo mais, não me incomodo. Porque quando chega na minha vez,
já chama o fiscal porque deu errado alguma coisa no caixa, não tem o produto, ou tem, mas eles tratam a gente mal. Aí eu só olho para o meu marido como quem diz, chegamos, né? Então hoje eu já não sofro mais, porque eu já sei que não é as pessoas que são contra mim, não são as pessoas que não gostam de mim, mas sim é o mundo espiritual trabalhando contra mim, porque ele me odeia, porque eu sirvo a Jesus, porque Jesus me salvou, porque eu quero falar de Jesus. Então ele se levanta com todas as armas contra a minha vida. Ele quer me matar, ele quer me destruir, ele quer principalmente me entristecer, porque me matar ele sabe que ele não vai conseguir. Então ele quer me entristecer, ele quer me derrubar e quer me deixar chateada. Só que agora eu já sei que é o mundo espiritual. Há um tempo atrás, quando eu ainda não tinha essa sabedoria, eu me incomodava, eu achava que as pessoas não gostavam de mim, que queriam me prejudicar. Se eu ia pegar um documento, fazer um teste, ver um emprego, tudo era mais difícil para mim. E eu sempre comentava, né, isso com meu marido, eu sentia um desprezo das pessoas por mim. E só que eu não sabia. Aí, depois que eu aprendi isso, né, hoje eu sei, não são as pessoas, é o mundo espiritual. É ele. É lá no mundo espiritual que tudo se move, ou a favor ou contra. Só que aqueles que se movem contra, eles tentam. E já conseguiram muitas vezes eu saí do salto, muitas vezes eu quebrei o barraco, muitas vezes eu fiz escândalo, muitas vezes eu briguei, porque eu não conseguia discernir, eu achava que eram as pessoas que estavam contra mim. Eu não sabia que era o próprio cão contra a minha vida. Hoje eu já tenho outro olhar. Hoje eu não saio mais do sério, hoje eu não tento mais explodir. Hoje eu me seguro e clamo o sangue de Jesus. Quando eu vejo qualquer clima, qualquer coisa diferente, eu já começo. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Porque contra o nome de Jesus não tem nada, não tem poder, não tem mundo sobrenatural, não tem nada. E o inimigo se levanta para cair. Porque toda vez que ele tenta me atacar através de pessoas, eu já sei como combater. E quando eu preciso em algum lugar resolver alguma coisa, trabalhar, todos os dias antes de sair de casa, eu faço essa oração pedindo que o Senhor me blinde, que o Senhor não deixe o inimigo roubar minhas energias, nem me atingir de maneira nenhuma, que toda arma forjada seja desperdiçada e destruída. E assim é que a gente vai vencendo. Amém, irmãos? No próximo vídeo eu vou estar contando um pouco mais.